muito bem-vindo ou bem-vinda ao Mais Clientes Podcast, o podcast oficial da Flow. E se vocês já estão acompanhando os episódios antigos, vocês sabem que já recebemos inúmeros executivos e pessoas com um conhecimento fantástico aqui para falar sobre o tema de centralidade no cliente. E hoje não vai ser diferente. Antes disso, eu queria contar uma coisa para vocês. Lá na Flow, a gente tem um dos valores da Flow, que é paixão, que nos move. E hoje o tema vai ser relacionado à paixão pelo cliente. E aí, para gente aprender muito sobre um programa de paixão do cliente, eu tenho aqui comigo a Gabriele Maciel. E aí, primeiro eu vou ler, depois eu vou contar uma coisa também. Ela nem sabe, mas eu vou contar. Ai. Ah, meu Deus. Gabriele Maciel, ela é gerente de experiência do cliente da Ticket. Ela vai contar mais sobre a Ticket. Ela possui mais de 15 anos de experiência em atendimento, relacionamento e experiência do cliente, com passagens por empresas consolidadas como a Mil e a United Health Group, com atuação em cenários B2B e B2C. Ela possui formação em gestão de negócios pela Fundação Dom Cabral e ciências do consumo, olha que legal, ciências do consumo pela ESPM, além de ter participado de diversos cursos focados em experiência do cliente, como aluna e como professora. E hoje, na Ticket, ela é responsável pelo projeto Paixão pelo Cliente, que ela vai contar em detalhes aqui pra gente o que é. O que eu queria dizer? Gabi é minha amiga. Sim! É minha amiga que o mundo de CX trouxe. É verdade. E a gente se conheceu acho que foi no primeiro ou no segundo CX Summit. Foi no primeiro. Foi no primeiro CX Summit que a Track, ela organizou. Exatamente. E no final da minha palestra, né, Gabi me abordou pra gente poder tomar um café. E tomamos esse café e a partir daí a gente se tornou amiga. E amigas, e ai, Gabi, eu queria publicamente dizer que eu adoro a Gabi e que eu fico muito feliz de ser sua amiga e te ter na minha vida profissional e também pessoal. Seja muito bem-vinda ao Mais Clientes Podcast. Eu tô muito feliz da gente ter esse bate-papo aqui. Nem, gente, começar assim, ó, até arrepiei. Ai, que linda! Muito obrigada pelo convite. Olá para todo mundo. A felicidade é recíproca de estar aqui, porque além de amiga, você é uma inspiração, acho que para todo mundo que trabalha no universo de Customer Experience. E isso que a Cláudia falou é muito verdade. Eu, quando fui para esse primeiro evento da Track, que era sobre a experiência do cliente, ainda foi num lugar pequenininho, lá no Cubo. O né? antigo Cubo. O antigo. E eu lembro que quando eu ouvi a Cláudia, eu ainda não trabalhava diretamente com experiência do cliente, eu era da área de atendimento. E eu ouvi ela falando, eu falei, gente, mas eu quero fazer isso da minha vida. E certamente quem já ouviu a Cláudia falar sabe o quanto ela deixa todo mundo empolgado, assim, com uma visão de futuro, de possibilidades de negócio tão grandes que acaba a palestra, todo mundo faz assim, ó, vup, em cima dela. E aí tinha eu, mais várias pessoas querendo falar com a Cláudia, eu falei assim, e agora? Como é que eu vou conseguir um pouco de atenção dela? Aí eu olhei, cheguei perto dela e falei assim, ô Cláudia, olha só, tem muita gente querendo falar com você aqui, então vamos, eu posso te fazer um convite para tomar um café? Porque você atende todo mundo e eu tenho você num tempo maior para mim. Gente, e ela aceitou. Então depois disso a gente marcou esse café, a minha vida transformou, porque aí eu realmente fui para estudar a CX, entender o que é CX. Ela me mandou material, ela me mandou vídeos, referências. E a partir disso, sou uma apaixonada pelo tema. Estou trabalhando com isso já há muitos anos. Uhum. E cada dia que passa, a gente aprende uma coisa nova. E se apaixona mais ainda. Mais ainda. E está sendo uma alegria, né? Durante todo esse tempo que você falou aí, né? Então, acusa um pouco a idade da gente. Mas sim, já são muitos anos de estrada. Eu trabalhei majoritariamente no universo da saúde. E agora, com a Ticket, está sendo um universo totalmente diferente. Então, o aprendizado é totalmente novo a respeito de negócios, mas pessoas são pessoas, né? A mesma pessoa do universo da saúde, ela tem muitas vezes um trabalho, e esse trabalho tem um cartão de benefícios que é da Ticket, que é a pessoa que de repente compra na Amazon
Então, o CPF é único, as experiências e expectativas das pessoas com as empresas, independente do segmento dela, acaba sendo a mesma. E a gente acaba interagindo com essas pessoas para trazer uma experiência que seja positiva, mais fluida, mais fácil. E aqui vocês vão perceber ao longo dessa conversa o quanto eu tenho algumas referências que eu trago dessa conversa e dessa minha inspiração de meu Cláudia Vale. A primeira delas é maior sucesso com menor esforço. Exato, Quanto menos exato. esforço os nossos clientes tiverem, maior sucesso dentro da experiência. Muito Então, bom. isso eu repito o tempo todo lá dentro da Ticket. E outras pérolas que a gente vai contar aí ao longo do Muito caminho. bom. Gabi, para quem não conhece a Ticket, traz um pouco de informação para contextualizar, Uhum. porque o nosso bate-papo hoje aqui, ele vai ser guiado em duas frentes. Uma que é esse programa mundial, né, da Ticket, Paixão pelo Cliente. E a outra são várias ações que vocês estão tomando aqui Sim. no Brasil. Então, explica pra gente, quem que é a Ticket, né? Gente, a Ticket é um universo maravilhoso que está dentro de uma empresa chamada Edenred, que é uma empresa global, está presente em mais de 45 países espalhados aí pelo mundo. Eu, inclusive, trouxe uma colinha aqui para não errar número Eu sou nenhum. da colinha também, eu adoro colinhas. Então, assim, a Edenred, que a Ticket faz parte, tá em 45 países. Ela tem mais de 10 mil colaboradores espalhados pelo mundo. São 52 milhões de usuários que fazem parte do nosso contexto de existência da empresa. Então, é muita gente. E desses 52 milhões espalhados pelo mundo todo, 7 milhões estão no Brasil. Poxa. Então, dá para a gente entender o poder e a potência do Brasil dentro do grupo, né? Isso é muito legal. A gente tem mais de 950 mil empresas clientes. São 2 milhões de comerciantes que estão conectados ao nosso negócio. E a gente fica… e aí, para todo mundo saber, né? A Ticket, ela tem 3 principais públicos, né? A gente está falando do usuário final, que é aquela pessoa que tem o cartão da Ticket, né? Que é o trabalhador que tem esse benefício através do trabalho. A gente aqui segue as leis, né? Que são as leis do Ministério do Trabalho relacionadas ao PAT. Então, é um benefício de alimentação e refeição, né? Então, a gente tem esses 7 milhões de pessoas dentro desse contexto. A gente também tem as empresas, que é quem contrata, né? E leva isso para os colaboradores delas. E a gente tem toda uma gama de restaurantes, de supermercados, de mercearias, de padarias, que são aonde os nossos usuários utilizam o cartão. Então, a Edenred é um grupo enorme. Ela não olha só para essa parte de benefícios. Ela também tem outras empresas que estão atreladas. Então, ela tem toda uma parte de mobilidade, que aqui no Brasil é a Ticket Log, né? Que tem esse trabalho. Tem uma parte também de cartões, de meios de pagamento, né? Então, você vê que todo o ecossistema que está ali envolvido com esse cartão de benefícios e do universo de benefícios do trabalhador, a Edenred tem soluções. Que legal. Então, a Ticket é uma delas. Um ecossistema dessas soluções ainda. Exatamente. Muito então, ela é uma legal. solução incrível para todas as empresas que precisam levar esses benefícios para os seus colaboradores. Muito bom. E o tema que a gente escolheu hoje para o podcast é um tema relacionado a um programa chamado Paixão pelo Cliente, que é um programa global da Ticket, né? Conta pra gente. Eu tenho várias perguntas quando sempre envolve uma estrutura global com as regiões no mundo, né? Porque a gente está falando de uma multinacional, com regiões no mundo. Eu tenho várias perguntas, porque vários dos clientes da Flow também são multinacionais com estruturas globais e regionais. E tem vários desafios e tem vários benefícios nisso. Mas eu queria que você contasse pra gente primeiro o que é esse programa Paixão pelo Cliente, que é um programa global da Ticket, para depois eu trazer minhas perguntinhas aqui. Não, tá ótimo. Uma das coisas bem legais da Ticket, a nossa sede fica na França, né? Uma empresa francesa, a Edenred. Oui. Oui, oui, mademoiselle. Então, a gente fala com sotaque francês lá na Ticket. Muito bom. Mas uma das coisas bem interessantes é a seguinte. Sempre, em todos esses países, cada país fazia a experiência do cliente, tinha acesso à voz do cliente do seu jeito, né? Com a sua cultura e tudo mais. Até que chegou um momento que a gente falou, caramba, a gente quer deixar uma marca nossa, né? Que seja pelo menos aquela linha matriz
onde as pessoas reconheçam que isso é Edenred para todo mundo. Então, nasceu, né? Nasceu de um valor que existe hoje na Edenred, que paixão pelo cliente é um dos nossos valores da empresa. Esse programa, ele está implantado há 3 anos, né? Dentro do grupo. Ele é patrocinado, tem como sponsor o vice-presidente de marketing e estratégia da Edenred. Então, é muito legal isso, porque, assim, nada melhor do que a gente ter um líder, né, assim, com essa envergadura, que é o principal patrocinador do tema na empresa no mundo inteiro. Meio caminho andado, praticamente, né? Pra Exatamente. ganhar força e engajamento de todo mundo, E força de a alta estratégia. liderança é meio caminho andado. Exato. Então, e você tem força de estratégia de negócio, né? Porque aí sim, CX virou uma estratégia, um pilar da estratégia do negócio da Edenred. E você tem a força do marketing, que é para apoiar em toda a comunicação, em toda a cultura, né? Porque uma cultura de CX, pílulas de Cláudia Vale, começa por uma boa experiência também do colaborador, Exato. né? Então, a nossa base tá ali. Vamos começar essa cultura, vamos fazer com que todo mundo entenda. CX não é só uma área pertencente a uma pessoa, Nenhum a uma projeto. diretoria, nenhum projeto. Exato. É super cross, tem que envolver todo mundo tem que se sentir responsável pela experiência do cliente. Então, existe a força dessas duas potências de uma empresa para alavancar a força do CX. Então, a gente pegou esse valor da empresa, né? Colocamos ali como o grande nome desse movimento todo que acontece. E é um movimento que ele tem uma governança, ele tem diretrizes, ele participa sempre de alguns fóruns para que a gente tenha a melhor experiência e a melhor… Como é que eu posso te dizer isso? A melhor referência de mercado para que a gente compartilhe isso com todo mundo. Que legal. E que a gente tenha essas trocas, e isso acontece, né? Eu tenho uma vez por mês reuniões com todo o time de CX espalhados dos 45 países, isso já está implantado em 35. Sério? E contando, né? Assim, a ideia é que tem em todos. Então, todos os meses, a gente tem uma reunião, eu tenho uma diretora de CX global, que fica na França, ela agenda um papo com todos esses 35 países, onde a gente tem a oportunidade de trocar experiências, de ouvir o que está acontecendo em outros lugares, de ver as melhores práticas, de entender o que tem de melhor na literatura e entender o que a gente está fazendo aqui. Então, é uma oportunidade incrível que a gente, como time de CX, tem de beber de fontes diversas. De todos os lugares do mundo. De todos os lugares do mundo. Semana passada, a gente teve um case que foi apresentado pela República Tcheca. Que legal. Então, é bem legal isso. E a gente conseguir entender isso e falar, puxa, isso aqui funciona aqui no Brasil, né? Vamos fazer também. E a gente tem essa possibilidade. Então, assim, dentro da multinacional, a diretriz que existe pra gente é uma diretriz de uma linha mestre. Né? Exemplo, a gente tem que ter muita força de comunicação, a gente tem que ter uma força de empoderamento, né? A gente está baseado, e aí todo mundo, em 3 grandes pilares para CX, que é empoderar o cliente e o colaborador? Empoderar o colaborador para solucionar o problema do cliente. Fantástico, muito bom. A gente tem o pilar do ouvir, que é a gente realmente ouvir a voz do cliente e poder, a partir disso, identificar as oportunidades de melhorias nos nossos processos, né? E novos produtos e tudo mais. E a gente tem o pilar do agir. Não adianta a gente fazer isso tudo sem ter ação para isso. Então, baseado nesses 3 pilares, aí são os pilares globais do CX, a gente tem toda a liberdade do mundo para trabalhar culturalmente o que é factível para a gente aqui no Brasil ou não. Ou se de repente tiver alguma ação que é feita lá, mas a gente entende, mas aqui o povo é latino, aqui a gente tem uma outra cultura, a gente tem essa possibilidade de adaptar. Então, é muito legal, eu tô muito feliz e Olha tá indo só. cada dia melhor. Você falou várias coisas na minha cabeça, eu tô tentando organizar tudo em caixinha. Mas a primeira coisa que você trouxe, que me chamou a atenção, porque isso é um desafio real de empresas que funcionam através de um grupo. Você disse, olha, o programa Paixão pelo Cliente é um valor da Edenred, ou seja, a gente está falando do grupo. Sim. Né? Ou seja, não é algo isolado da Ticket, é do grupo. E que todas essas empresas do grupo seguem esse programa que é voltado para a centralidade no cliente e que está linkado a um dos valores de vocês. Exato. E isso eu acho que é uma coisa super interessante, porque vocês têm clientes que são clientes de todas as empresas do grupo, provavelmente.
Então, ele não vai sentir diferença quando ele tiver na Ticket Benefícios uma diferença de experiência para quando, pelo menos de identidade de experiência, para quando ele vai para uma Ticket Log, né? Para a parte de soluções de mobilidade, né? Então, a gente tem todas as empresas do grupo abraçando esse tema e indo junto em cada uma das fases, ou isso também é flexível de acordo com a maturidade da empresa? Porque provavelmente a Ticket de benefícios tem muito mais maturidade em termos de atuação e mercado do que provavelmente a Ticket meio de pagamento ou então de mobilidade. E a gente tem várias empresas aqui no Brasil passando pela mesma situação em termos de receber um direcionamento global, conseguir trabalhar isso em diferentes empresas dentro de um mesmo grupo e ainda em regiões diferentes do mundo. Sim. Como é que vocês estão enxergando isso em termos de desafio, de oportunidades e do próprio benefício para o cliente, né? Que não vai ter cada hora um tipo de experiência. Exato. Existe sim flexibilidade, Cláudia, dependendo do momento da empresa, de avançar mais no programa ou não, né? A gente tem hoje uma ferramenta que é uma ferramenta global que a gente utiliza para fazer toda a voz do cliente. Então, tem empresas que não conseguem colocar os 3 clientes de uma vez, coloca o primeiro um determinado perfil de cliente. Então, a gente tem sim essa flexibilidade, porque também tem investimentos, né, ali associados a isso. E isso não é um problema. O importante é a gente começar a fazer e a gente tá aí caminhando a passos largos para daqui a pouquinho tá o mundo inteiro, o mundo Edenred sendo olhado da mesma forma, com todos os públicos embaixo, para que a gente tenha a evolução. A gente tem metas que são metas ambiciosas para o mundo inteiro, então isso é bem, bem legal. Quando a gente está pensando aqui na experiência do cliente, que muitas vezes sim, ele é da Ticket, ele é da Ticket Log, né? Ele tem outros produtos e soluções que fazem parte de outras empresas. A gente tem a Repom, a gente tem as soluções de meio de pagamento também. A gente, entre áreas de CX, a gente conversa bastante. Ai, que bom. Sabe? Então e vou dar aqui um oi, Lucas! Olha eu falando de você aqui. O Lucas é o responsável pelo CX Oi, da Lucas. Log. Ele ia vir aqui hoje, não veio, né? Ó, tô de olho em você. Perdeu, Lucas. Mas a gente troca muita figurinha e é bem legal, assim, pra gente poder caminhar juntos, né? Porque as empresas precisam, em algum momento, o cliente se reconhecer nesse cenário. Então, é bem interessante. A gente tem essa liberdade, sabe? E isso é muito incentivado pelo programa Paixão pelo Cliente, né? Eles muitas vezes falam, quando a gente tem alguma dúvida, né? A gente às vezes vai lá pra França e fala, pessoal, e isso daqui? Eles ficam, putz, aí o pessoal da Log tá fazendo de um jeito bem interessante, bate um papo com eles. Então a gente faz muito benchmark entre nós, né? Entre nós aqui Brasil, entre nós mundo. Então essa troca é muito boa. E sim, a gente tem aqui no Brasil uma questão de regionalização gigante, né? Porque o nosso país é uma coisa enorme. E a gente está avançando cada vez mais para a gente ampliar essa voz do cliente. São 7 milhões, né, de pessoas só com o da Ticket, só no universo, né? Ticket. Então, você imagina que qualquer movimento que a gente faça como empresa é um movimento gigante no mercado. É um impacto muito grande que pode ter. Muito. E a Ticket, quando ela nasceu junto com o decreto do PAT, né? Então, ela está aqui há muitos anos já fazendo isso com muito louvor, né? Virou sinônimo de marca. Muitas vezes a pessoa tem um voucher, ela fala que tem um ticket. Então, é muito legal quando a gente tem esse reconhecimento. E pela própria voz do nosso VP, né? Ele fala, a gente quer cada vez mais trazer o cliente para dentro do nosso negócio. Fantástico. Né? Então, acho que isso que a gente faz globalmente, da gente ter essa ferramenta que dá capacidade para a gente ter uma análise muito bem feita, né? De pain points, de forças, para que a gente possa, a partir disso, trabalhar a jornada, né, específica ou a jornada global de um determinado momento do cliente. E aí aqui eu vou reforçar, lembrando que são 3 tipos de cliente, né? A empresa, os estabelecimentos e o usuário final, para a gente trabalhar e identificar aonde que está essa dor, vamos trabalhar e chamar todo mundo. A gente lá, especialmente na Ticket, eu brinco que a gente é meio que uma cola.
que a gente vai colando, né, e puxando todas as áreas Uhum. e falando, vamos sentar aqui, vamos resolver esse problema. Então, eu acho que a gente tem essa visão, e uma visão, quando a gente pensa nisso, se essa visão atende todas as regiões, Uhum. sabe? Se a gente pode, com essa visão, escalar para 7 milhões de pessoas, né? A gente já tem, e todo ano a Ticket vai inovando muito, né? Dentro do segmento dela. A gente já tem um atendimento virtual que é muito interessante, que é a Eva, né? Que o Uhum. nosso cliente entra em contato e a gente utiliza muito a Eva para escalar um atendimento que seja resolutivo. A gente tem agora, recente, um produto que foi um produto que juntou algumas possibilidades, né? Do alimentação, do refeição em um cartão só, que já era um desejo do cliente. Muito, muito. Né? Então, isso já veio também. E agora a gente está vindo com cada vez mais possibilidades. A Giovana, que trabalha com a gente lá na Ticket, é uma graça de menina, ela estava me falando hoje. Ela falou, Gabi, estava vendo que o nosso aplicativo da Ticket hoje está entre os top 5 aplicativos do segmento Que de alimentação aqui do legal! Brasil. Eu falei, uau, né? Que coisa boa. Então, a gente tem também uma preocupação do nosso aplicativo ser um aplicativo direto no que o cliente precisa, sabe? Que ele seja realmente um aplicativo que traz a informação que ele deseja e cada vez mais relacional. Então, a gente tem aí E Gabi, eu fico possibilidades. pensando, não sei se você concorda comigo, mas enquanto você estava falando, e que você falou do impacto, poxa, são 7 milhões, né, de profissionais que utilizam os benefícios, o cartão de benefícios da Ticket. E vocês terem um programa como esse tem um impacto muito grande, não só na experiência do cliente com a Ticket, mas na experiência desse colaborador com a empresa que ele trabalha, né? Ou seja, se vocês entregam uma experiência que não é adequada para esse colaborador, ele não vai julgar só a Ticket como solução, mas ele vai julgar a empresa que ele trabalha também em termos da experiência que ela entrega para esse colaborador. Então, a dimensão em termos de experiência para o negócio de vocês é gigantesco. É gigantesco. Então, o benefício de se melhorar a experiência do cliente para o cliente de vocês é em dobro, né? Porque você melhora a percepção de experiência desse funcionário em relação à própria empresa que ele trabalha. Sem dúvida, Cláudia. Hoje, a gente sabe, né, e tem muita literatura sobre isso, que benefícios acabou virando um fator de decisão em qualquer processo seletivo. Uhum. Né? Então, você tem lá todo um rol de coisas que você vai avaliar se você vai aceitar ou não um cargo. E benefícios têm crescido muito dentro desse segmento. Uhum. E, bom, enfim, tem vários, né? Você tem desde o plano de saúde, então todo o leque aí. E a gente tem percebido quanto o RH está cada vez mais com essa preocupação e cada vez mais também dando feedbacks pra gente, Excelente. sabe? Do que a gente pode ter para a visão RH e para a visão usuário de melhorias para que esse benefício continue tendo essa percepção de valor, né, para o colaborador. Então, a gente tem muito essa preocupação. Quando a lei do PAT foi decretada, ela veio com uma preocupação muito grande, que era garantir que os trabalhadores tivessem uma alimentação, uma possibilidade de alimentação saudável, né, enquanto estivesse trabalhando. Né? Existe um propósito por trás desse benefício muito grande. E a Ticket sempre foi muito alinhada com esse propósito. E é o que a gente quer mesmo, né? Levar acesso, levar facilidade para que, naquele período em que a pessoa está ali dedicando, né, o esforço dela, ela possa ter acesso a uma alimentação saudável, né, uma alimentação de qualidade. Então, isso vem aí permeando ao longo de toda a vida da Ticket. E é uma preocupação que a gente tem e que está sempre em conformidade com o RH. Por isso que a gente tem tido sempre resultados muito positivos e parcerias incríveis com muitos dos RHs aí de grandes e pequenas e médias empresas. Muito legal, muito legal. Agora, pensando nesse programa global, se você pudesse dar uma dica para todos os executivos e executivas que estão assistindo a gente, em relação, assim, o que foi uma melhor prática do global com todas as regiões para fazer com que isso conseguisse ser. Porque tem muita iniciativa global que, na hora que ela vai para a região, ela começa a perder força. E aí vem outra prioridade, vem outro foco, e aquilo ali
acaba, principalmente as iniciativas que num curto espaço de tempo a gente não vê um impacto de receita, de lucro, de redução de custo e por aí vai. E vocês são 43 e 35, são 43 regiões, né? São 45 países. 45 países e vocês estão 37. Esse programa já está em 37. Exatamente, o programa já tem, exatamente. É fantástico isso em termos de capilaridade desse programa global em todas as regiões. A que você atribui como sucesso para ter essa capilaridade, para ter o engajamento desses países nesse tema, a ponto de até já ter trocas? Qual conselho que você dá? Qual dica que você dá para isso ter um sucesso? Cláudia, eu acredito muito na questão do patrocínio da grande liderança, né? A gente ter um executivo de uma envergadura estratégica, que é o grande patrocinador, né, disso dentro do universo Edenred, é uma coisa que ajuda muito, porque ele literalmente colocou dentro dos pilares estratégicos de todo mundo a experiência do cliente. E a experiência do cliente com um propósito, né? Porque aqui a gente também não pode romantizar muita coisa. Pelo amor de Deus, a gente adora essa expressão, né, Gabi? Não romantize CX, por favor. Não, aqui a gente tá falando de criar efeito uau o tempo todo. Não é. Muito bom. Né? Outra, abre aspas, da Cláudia Vale. CX bom é CX na operação. E a gente mesmo. faz muito isso lá na Ticket, muito. Então, eu acredito de verdade que a gente tá com esse propósito de pilar estratégico de CX, porque um cliente feliz compra mais. Literalmente, sabe? A gente já tá vendo isso acontecer no dia a dia de muitas empresas. E é isso que a gente quer. E cada vez mais, aí ao longo dos anos, parece um pouco piegas e tudo mais, mas o óbvio precisa ser dito, que uma fidelidade do cliente, hoje em dia, é dificílima de você conseguir, porque tem muita oferta por aí. E o que vai prender esse cliente, né, assim, prender no melhor sentido da palavra, mas deixar o cliente dentro de casa, é a experiência que ele tem com você, com a sua marca, em todos os pontos da jornada dele. No atendimento telefônico, na hora que ele utiliza literalmente o produto, na hora que ele está olhando o aplicativo. Então, aquela linha do básico bem feito, ela tem que ser primordial. E virando ponto estratégico para a empresa, porque é objetivo do negócio ser uma empresa que oferece uma melhor experiência com o propósito de crescer de uma forma sustentável, né, na visão dos nossos 3 públicos, vindo da nossa headquarter, né, lá da França, faz com que todo mundo tenha efetivamente esse indicador como fonte de sucesso. Quando a gente recebe as visitas dos nossos executivos aqui no Brasil, é muito interessante, porque NPS, experiência do cliente, é fixa em toda a agenda deles. Eles querem saber. Que bom, muito bom. Né? Então, a gente está falando aqui de executivos que são VPs da unidade de benefício, né? A gente teve recentemente a visita do CEO da Edenred Global e estava na agenda dele, né? Então, isso está o tempo todo na fala dos nossos executivos. E isso transforma a cultura de uma empresa, sabe? Então, a gente tem ganhado muita força, muito apoio, porque todo mundo começa a entender. A empresa inteira se movimenta nessa direção, né? Então, a gente começa literalmente a ter portas abertas, né, em todas as áreas. E fazendo também, Cláudio, acho que isso é o que vem de cima, patrocínio, que é muito importante, né? A fala estratégica de CX, não é só porque CX é uma moda ou é alguma coisa que é bonita de se ver, não. É uma fala estratégica alinhado com uma execução muito pautada em indicadores. Ai, ótimo. Né? Então, assim, o que está vindo das pesquisas, o que vem da satisfação, o que vem do NPS, o que vem de todas as nossas fontes de contato, estão alinhadas com os nossos planos estratégicos, sabe? O que a gente precisa dar uma olhada nisso para a novidade e para o que está em casa, já feito, né? Porque tem muita coisa boa que está por vir, mas também já tem um grupo grande de pessoas que estão aqui com a gente, com produtos que já funcionam no mercado, que a gente também não pode esquecer. Então, como que a gente faz para aperfeiçoar esses pontos de contato cada vez mais? E a gente sempre olhando mensalmente como que está a evolução disso.
Então é assim, isso aqui a gente consegue fazer. Tem escala? Não tem. Uma coisa que a gente tem praticado muito dentro da Ticket é: vamos fazer um projeto pequenininho? Vamos fazer o famoso MVP? Aham. Roda aqui com um grupo, né? Vamos, funcionou, não funcionou? Valida. Valida, Depois. não valida? Isso tem funcionado muito. Outra coisa que a gente vai fazer esse ano, e é uma iniciativa global que da cultura e funciona demais, é a nossa CX Week, né? Uhum. Esse ano vou dar spoiler, vai acontecer em outubro, Ah, né? Na primeira semana de outubro. A gente trouxe cliente para dentro de casa, que legal. né? Para conversar, para que todos os nossos colaboradores pudessem fazer perguntas. Então, a gente teve lá RHs, a gente teve cliente, usuário final, a gente teve estabelecimentos e um auditório cheio de colaboradores da Ticket que perguntaram o que quiseram para os clientes. Tinha gente ali falando: tô fazendo um projeto assim, assim, assado, funciona? Que E o legal. cliente, nos mais diversos, falava, né? Ah, tá, mas né, e esse caminho aqui? E aquele? Então, foi uma troca muito rica. Muito rica. E na primeira semana de outubro vai casar com o Dia Mundial de Experiência do Cliente. Nada é por acaso nessa vida, não é mesmo? Muito bom. É. Eu não sei que dia que vai ser desse ano, você sabe? Porque existe um Dia Mundial de Experiência do Cliente, que é a CXPA, Sim, que é a Associação Global de Profissionais de Experiência do Cliente. E ela define todos os anos, mas nunca é no mesmo dia. Não, É geralmente, sempre na primeira semana de outubro, se eu não me engano. geralmente é na primeira terça-feira do mês de outubro. Pois sempre é um dia. Então fiquem atentos e o pessoal da Exatamente. Ticket vai poder comemorar. Sim, vai, Com a CX aguardem. Week. Exatamente. Muito bom. E é isso, eu acho que além do patrocínio, além do trabalho de cultura muito forte, para que todo mundo entenda que CX é função de todo mundo, eu acho que vem também as celebrações, né? É muito legal quando a gente consegue conquistar alguma coisa, a gente consegue celebrar isso. Então, Uhum. a gente tem feito um trabalho muito forte com a equipe de colaboradores. Agora, Gabi, eu quero falar um pouquinho mais do que vocês estão fazendo aqui no Brasil para levar todos os colaboradores para Uhum. essa orientação ao cliente. Mas você trouxe que esse programa Paixão pelo Cliente, ele tem 3 pilares, né? Que é o empoderamento do colaborador, ouvir o cliente e agir. E o agir. E que também, em termos globais, eles te dão uma linha mestra ali para você seguir, mas que as regiões têm autonomia, de acordo com particularidades, têm autonomia para agir. Essa linha mestra Uhum. aqui, em termos do que fazer para empoderar o colaborador, de como ouvir o cliente. Você já falou que tem uma ferramenta que é global, isso aí já é um direcionamento. E o agir, ele é trazido pelo global, não precisa contar as ações, porque aí eu acho que isso é muito particular de cada empresa, né? Mas é trazido pelo global, falando, ó, nesse pilar aqui, existe isso que todas as regiões precisam fazer. Independente do que a mais vocês vão fazer, mas aqui estão algumas coisas que precisam ser feitas. Existe esse direcionamento para cada um desses pilares, só para quem está nos assistindo conseguir. É lógico que a gente não abre aqui alguns detalhes, né? Porque é muito particular de cada empresa, mas só para eles conseguirem visualizar. Então, beleza. Então, um programa global, ele tem seus pilares. Isso é cascateado nas regiões. Existe uma linha mestra em cada um desses pilares, que é o mínimo que cada região, se é que eu posso dizer isso, assim, que cada região tem que fazer. Mas que existe uma outra grande parte que cada região pode atuar dentro desses 3 pilares. É mais ou menos isso? Exatamente. Exatamente isso. A linha mestra vem com o que é sugerido, né? Então, existem as sugestões que a governança traz pra gente. Dentro das 3 linhas, existem sugestões de datas e eventos também, né? Para que a gente celebre isso no mundo todo. E isso é muito legal, porque traz a unidade, né? Então, é bem bacana. E, obviamente, como você bem falou, a gente tem liberdade para fazer outras ações que cada unidade sinta que é o momento, né? Sinta que tem uma necessidade muito grande de trabalhar. E a gente tem total liberdade e faz muita troca, né? Aqui no Brasil mesmo, a gente está recentemente fazendo uma coisa que não estava nessa linha mestre. Vamos começar a falar disso, então. Agora nós vamos para a parte de que a gente vai entender o que a Ticket está fazendo aqui no Brasil, porque eles estão fazendo bastante coisa, gente. A gente tá mesmo, Cláudia. A gente tá trabalhando pra caramba, viu? Que ótimo, adoro Trabalhando pra caramba. E, não, então, como eu tava falando, a gente tá aqui fazendo um trabalho muito especial, que não estava dentro daquela linha mestre, mas que faz muito sentido pro nosso negócio pelo momento que o Brasil tá vivendo, né? Então, a partir disso,
a gente leva lá para eles. Mas, cara, a gente está fazendo esse movimento aqui, né, por essas razões, esses resultados, e eles também vão trazendo insights. Então, o movimento acontece de lá para cá, mas acontece muito daqui para lá Que legal. também. E pode ser que numa dessas, esse movimento acabe virando uma sugestão para que outros países também façam. Vira uma melhor prática que veio Exato. de determinada região e que aí o global vira e fala assim, pessoal, Exato. todas as regiões, vamos fazer a mesma coisa? Exatamente. Que bacana, que bacana. Exatamente. Então, é uma troca super positiva, sabe? Que a gente tem aqui. E tem funcionado muito bem. E Gabi, se você tivesse que, sei lá, elencar 3 ações que você pode compartilhar com a gente e que são muito legais, que tá gerando impacto tanto internamente ou para o cliente, tem algo que você pode trazer pra gente, assim, de melhores práticas, melhores ações que vocês estão adotando aqui no Brasil? Cláudia, tem sim. E eu acredito muitas vezes que os mais simples causam um impacto bem grande. Simplesmente a gente trazer a voz do cliente e que isso ecoe dentro da empresa de uma forma bem madura é muito transformador, sabe? A gente tem aí um poder de comunicação, então a gente tem aí um braço forte com o apoio do nosso time de comunicação interna, de contar para as pessoas o que os nossos usuários estão falando da gente por aí, né? O que os Então, o time restaurantes. de comunicação interna pega a voz do cliente, estrutura e dissemina Exatamente. dentro da empresa. Isso, a gente tem a nossa newsletter de CX rodando aí, né? Com as nossas ações, o que está acontecendo no nosso universo, o que está acontecendo lá fora. E o que o cliente está falando da gente aqui? Para que todo mundo possa ter acesso às informações. É claro que existem dados que são, né, confidenciais, que a gente trabalha numa categoria um pouco mais estratégica, mas aquilo que a gente puder levar de informação de qualidade, que impacte nas pessoas e que elas possam ter essa reflexão de empatia com o cliente, é muito transformador. Então, acho que uma das primeiras dicas que eu posso dar e que tem funcionado muito com a gente é comunicação. Muito bom. Sabe? Fale, compartilhe, não deixe as ações de CX guardadinhas, né? Vamos começar a falar um pouco mais. Para manter vivo o tema, né? Exatamente. Porque é muito fácil. Não sei se você tem a mesma percepção, Gabi. Mas é muito fácil o tema de CX e não é por má intenção de líderes ou de colaboradores. Começar com uma empolgação e de repente ir perdendo força. Por falta da comunicação que deixa esse tema vivo dentro da empresa e que não perca prioridade se comparado com outras iniciativas que vão surgindo. Sim. E não é por má intenção, é por desconhecimento e por não atrelar o tema de centralidade no cliente a entregas que eu preciso fazer no dia a dia. Sim. Então, quando vem a comunicação de maneira consistente, mostrando o que o cliente está falando, o que a gente está fazendo, quais resultados estão sendo alcançados e tal. Isso, eu costumo dizer que a comunicação interna dentro de uma iniciativa de centralidade no cliente é o coração que pulsa, sabe? Eu toda hora tô mandando coisas aqui pro restante dos órgãos, dizendo assim, olha, a voz do cliente, olha o que está funcionando e tal. E aí os órgãos, eles continuam funcionando porque tem algo que está mantendo vivo a iniciativa dentro da empresa. É mais ou menos esse olhar que vocês têm lá também? Exatamente. Exatamente isso. A gente precisa deixar que todo mundo saiba, né? E para que eles entendam que o trabalho deles, por mais que seja muitas vezes de back-office, interfere muito, né, no que o cliente está falando. Porque às vezes vem uma fala de um cliente que ele fala, uau, isso aqui tem a ver com o meu trabalho. Exato. Então começa realmente a impactar. E outra coisa muito legal que a gente tem feito lá, e a gente faz com bastante periodicidade, é fazer com que as áreas entrem em contato com o cliente. Então, as áreas. você cliente que responde às nossas pesquisas, por favor, responda. Faz muita diferença pra gente, né? Mas a gente sempre nas nossas pesquisas pergunta se é autorizado a gente entrar em contato, né? Isso é super importante pra gente. Todos aqueles clientes que autorizam, a gente faz encontros com todas as áreas, né? E fala assim, agora vamos ligar pra cliente pra gente ouvir essa... Né, ouvir o que ele tem para dizer, para fazer uma pesquisa em mais profundidade. E é muito interessante. No começo fica todo mundo meio assim, se olhando, falando, mas como é que a gente vai fazer isso? Se o cliente reclamar. Aí a gente fala, gente, o cliente... É para isso mesmo, pra isso né? mesmo. Pra Vamos gente ouvir, né? E tem sido transformador. Não tem uma sessão
que a gente faz com as áreas, que todo mundo sabe assim, quando é que vai ser a próxima? Tá vendo? Então, é muito positivo. E a gente vê o quanto isso causa um gatilho para uma série de ações, sabe? Às vezes eu encontro com pessoas no corredor falando, lembra aquele cliente que eu falei que estava com problema em algum lugar, XPTO? Resolvi. Fui lá na área X, na área Y, vi o problema e até sugeri uma mudança de processo assim, O assado. problema não acontecer mais. Exatamente, fui lá na raiz do problema. Porque ele se colocou no lugar do cliente, né? Porque ele ouviu o que estava acontecendo literalmente na ponta. Muito legal. Então, isso tem feito muito sucesso lá, viu? E Gabi, conectando um pouco várias coisas que você trouxe aqui, são 3 públicos, né? 3 públicos de clientes, vamos dizer assim, que vocês têm. As próprias empresas, que são os RHs, os colaboradores que utilizam os cartões de benefício e os parceiros, vou chamar de parceiros, tá? Que são os restaurantes, Isso. supermercados e tal, os estabelecimentos. E você disse também que tem uma coisa que tem funcionado muito na Ticket, que são os pequenos projetos, né? Existem frentes de atuação para cada um desses públicos, ou seja, melhorar a experiência dos parceiros, melhorar a experiência do colaborador, melhorar a experiência do RH ao se decidir contratar a solução da Ticket? Vocês estão estruturados assim em três frentes ou é de acordo com dores que estão aparecendo mais em cada um desses públicos? Não, a gente está estruturado para atender os 3 clientes, né? Então a gente acompanha separadamente cada um e tem plano de ação separadamente para cada um, né? Alguns vão conversar muito, né? Muitas vezes o RH e o usuário, né? Porque o usuário vai lá no RH, o RH ouve o usuário, então ele traz muitas vezes a voz, né, de um coincide muito com a voz do outro, mas sim, a gente trabalha os públicos de forma diferente, com planos de ação e envolvendo as diretorias responsáveis em momentos específicos de discussão de plano de ação, né? Então isso tem sido muito legal. E os indicadores que a gente vai, tanto, né, que eu vou falar muito de NPS, porque acaba sendo um dos principais indicadores que a gente utiliza lá, mas NPS não só o relacional, mas o transacional também, né? Como é que tá o atendimento do call center, o NPS, como é que tá o NPS dos nossos canais digitais. Então, a gente acompanha tudo isso, faz reuniões periódicas com todos os times, plano de ação, deu check, não deu, sabe? Tá em dia, não tá, e vai calculando isso, né? Dentro das respostas das pesquisas dos meses anteriores, o contador diminuiu ou não, e sempre com um time responsável acompanhando junto. Muito Né? bom. Então a gente tem lá também um time que olha para as metas, né? As metas da organização. E muitas vezes a gente tem metas que estão atreladas a essa experiência do cliente também. Métricas operacionais vinculadas. Isso. Tem alguns clientes nossos que estão fazendo um trabalho fantástico também em relação a você atrelar as métricas operacionais ao que, pelo menos na Flow, a gente chama de métricas de percepção. Que é qualquer métrica que venha de pesquisas que você foi lá e perguntou para o cliente alguma coisa, né? E eles estão chegando num ponto que eles conseguem, através das métricas operacionais, ou seja, eles não precisariam nem pesquisar os clientes, eles conseguem traçar uma tendência de aumento ou queda nas métricas de percepção. Pode ser um CSAT, pode ser um NPS, pode ser um CES, Wortex, o que seja. Sim. Então, é como se as métricas operacionais, se elas são monitoradas constantemente, ela consiga se antecipar a uma nota de um NPS ou de um CSAT que vai vir lá na frente. Então, eu vejo com muito bons olhos quando uma empresa tipo a Ticket tem feito de olhar para métricas operacionais e atrelar, porque tem muita coisa que a gente não precisaria nem perguntar para o cliente. Se a gente olhar métricas que acontecem ali no dia a dia do cliente, eu não precisaria nem perguntar para o cliente se ele está satisfeito ou não. A gente não precisaria fazer pesquisa relacionada a isso. Então, show de bola. A gente tá no caminho. A gente está trabalhando bastante para chegar a ter números o suficiente, envergadura o suficiente para a gente trabalhar previsibilidade. Maravilhoso. Né? Mas eu acho que dentro do que a gente já tem feito hoje, ao longo aí, né, desses últimos anos, já tem ajudado bastante a gente entender principais pontos, sabe? Onde a gente precisa atuar, precisa fazer os ajustes, e as áreas estão dando show, sabe? De engajamento junto com a gente, de preocupação. Que legal. Então tá bem legal.
A gente sabe que trabalhando com o tema de centralidade no cliente, a gente tem muito desafio, né? Porque além de ser um tema novo, é um tema que faz com que as pessoas questionem a forma que elas já fazem o que elas precisam fazer. Não é Uhum. fazer alguma coisa nova, mas se eu sou responsável por tirar esse copo daqui para cá, eu vou continuar tirando o copo daqui para cá, mas eu vou perguntar se o tirar daqui para cá está sendo feito da melhor forma. A gente sabe que tem vários desafios e tudo mais. E Uhum. um ponto que você trouxe é a questão do empoderamento do colaborador, né? Esse movimento do empoderamento, e isso tem uma importância, gente, tão gigante, porque eu costumo ver no mercado um investimento muito alto, e eu não estou dizendo que não tem que ter sim, um investimento muito alto em levar mais tecnologia e eficiência para a experiência do cliente. Só que dentro de casa, pouco investimento para se trazer mais esse empoderamento, simplificar os processos para tornar a vida desse colaborador um pouco mais simples, mais fácil, para que ele consiga entregar uma melhor experiência para o cliente. Como é que vocês estão enxergando essa questão de empoderamento do colaborador para que ele entregue uma melhor experiência para o cliente lá na ponta? Cláudia, isso é tão importante pra gente, sabe? Assim, a partir do momento que a gente escuta a voz do cliente, o empoderamento do colaborador, quer dizer, o colaborador, ele tem acesso a algumas informações. A gente senta com esses colaboradores e fala, dentro da visão de vocês, o que está acontecendo? Por que está tendo impacto nesse determinado momento da jornada ou não? A gente faz como se fosse um focus group ali. De colaboradores. De colaborador. Muito bom. Para ouvir deles, porque tem muita coisa de quem está lá na operação que é fundamental, né? E aí a gente às vezes escuta, podia ser melhor aqui, podia ser melhor assim. E tudo aí a gente vai captando essas informações. A gente falou, boa, isso que você está me falando agora tem um impacto em outra área. Vamos trazer essa outra área aqui junto e a gente fazer um plano de ação? A gente junta todo mundo e faz. Quando a gente vai olhar, são processos mesmo do dia a dia, sabe? Que a gente está fazendo para melhorar tempo de resposta de cliente, sabe? Ali do call center, né? Por que o cliente está ligando para você? Né? Que tipo de dúvida que o cliente tem? Como que a gente pode otimizar isso daí para o cliente ter menos esforço para encontrar a resposta? E a gente tem de todas as pontas uma solução. Então, hoje eu vejo o nosso CX ali da Ticket trabalhando muito nessa operação, né? E a gente tem um time de UX que está trabalhando muito na vertente digital, de melhorar o nosso app sempre, da gente estar ali, sabe, atuante com a fluidez, com um app que consegue transacionar bem, né, para o cliente ter acesso a tudo que ele precisa. Então, acho que a gente vai juntando isso para a gente ter tanto o on quanto o off funcionando de uma maneira muito positiva. Porque a gente sabe do quanto está caminhando a digitalização para muita coisa. Mas a gente tem que lembrar que a gente atende 7 milhões de pessoas. E que nem sempre esses 7 milhões de pessoas têm uma capacidade digital tão grande. Exato. E essas que, de repente, ainda preferem. Porque o importante para a empresa é entender o cliente para saber qual é o canal que esse cliente prefere. Né? Então, ok, eu tenho um app maravilhoso, mas e a minha central para aquele cliente que fala, eu não entendo disso, né? Será que alguém pode, eu preciso ouvir alguém, né? Ou então eu preciso encontrar aqui no meu WhatsApp uma informação que me ajude fácil. Tem que funcionar os dois. Então, acho que a gente está fazendo esse trabalho assim, sabe? Casado com os times, muito legal para a gente ter soluções on e off que funcionem adequadamente para o cliente saber que ele pode contar com todos os canais da Ticket. Eu achei super, super interessante quando você disse, olha, eu identifico um problema com uma área e ela faz referência a uma outra, então traz a outra área. Porque um dos maiores ofensores de centralidade no cliente dentro das empresas são os famosos silos organizacionais. E geralmente os silos acontecem por falta de comunicação entre o que uma área pensa da outra ou como uma área está se relacionando com outra. Então, esse movimento que vocês fazem, se tornando prática, né? Ou seja, traz a outra área. Vamos sentar aqui, o problema é um só. Não é de ninguém aqui, é um problema um só. No longo prazo, vocês conseguem fazer um trabalho fantástico em termos de eliminação de silos organizacionais, que é um dos principais ofensores. Muito, Cláudia. Até porque quando a gente vai olhar o plano de ação efetivo para a melhoria da experiência do cliente, CX não é dono de execução da maior parte dos planos de ação. Exato. São as áreas. A gente de CX está ali
para dar o suporte, o norte, o acompanhamento. A gente tá meio que batendo tambor, Exato. né, para o time caminhando na execução dos projetos. Mas os projetos não são necessariamente nossos. Então, a gente tem essa função muito importante de sermos influenciadores dentro da companhia para que a gente caminhe na direção de soluções para o cliente. Né? Muito bom. Então, por isso que é muito importante essa base muito bem feita de cultura, para que todo mundo entenda e possa sempre trazer essa voz do cliente, para que a gente trabalhe a percepção das pessoas que não é o time CX que está falando, é aquele cliente ali, ó. Sabe? Então, fala aqui com o cliente um pouquinho, ouve literalmente a voz dele. Traz o cliente aqui para dentro de casa, vamos conversar com ele. Então, acho que são essas provocações que geram grandes reflexões nos times que a gente tem feito todos os dias para que a sensibilização da execução sempre remeta. Né? Putz, aquele cliente falou isso. Nossa, Muito quando bom. eu falei no telefone, quando o cliente veio aqui para um evento. Né? Então, é isso que a gente tem feito bastante lá dentro da Ticket. Que fantástico. Gente, tem um cronômetro que fica aqui Nossa. e já começa. E já tem uma Wower aqui que fica andando aqui, apontando o relógio. Mas como todo podcast, Gabi, eu falo assim, meu Deus, eu ficaria aqui para perguntar 20 mil coisas a mais. Não é? Infelizmente, a gente tem que finalizar. E a gente sempre finaliza aqui. Como o podcast chama Mais Clientes, a gente sempre finaliza com uma pergunta que é: para você, Gabi, em termos de trabalhar o tema de centralidade no cliente dentro de uma empresa, principalmente uma empresa multinacional, com uma estrutura global e dentro das regiões, o que é o mais dentro de uma iniciativa de centralidade no cliente nessa estrutura, para que os clientes tenham mais resultados, mais valor, mais benefícios, mais ganhos em termos de experiência? O que é o mais para você? Eu acho que a consistência das nossas ações, sabe, Cláudia? É literalmente trazer o cliente para dentro de casa. É a gente realmente estar com os ouvidos e o papel e a caneta ágeis para trazer aquilo que a gente ouve para a execução, sabe? E é independente, porque muitas vezes o cliente não sabe o que quer, né? E a gente está ali dentro daquele momento, dentro da empresa, a gente sabe o que vai acontecer de tendência no futuro, o que está acontecendo no mercado. O cliente ainda não sabe disso. Então, isso tem que caminhar. Mas, paralelo a isso, o que a gente pode fazer hoje em dia para melhorar essa vida do cliente? Não pode deixar o que está acontecendo agora esquecido e só ficar trabalhando o futuro, sabe? Então, acho que a gente, muitas vezes, dentro da área de CX, a gente traz a bola para o chão para fazer o jogo. Legal. Então, acho que o cliente mais é a gente, sim, pensar no futuro, mas sem esquecer o agora. Muito bom. Como é que a minha experiência agora está com o meu cliente? Muito né? bom. E, claro, ter as nossas vertentes aí de inovação e tudo mais, pensando na melhoria dos produtos e projetos para frente, mas sem esquecer o agora. Muito bom, muito bom. Gabi, como é que as pessoas te encontram? Ai, olha, gente, vai no LinkedIn, Gabriele Maciel. Vou ficar muito feliz de compartilhar, de ter troca com todos vocês. Então, é sempre bacana demais você receber mensagens por lá. Acho que esse é o melhor canal. Pela Ticket também, a gente está presente no LinkedIn, a gente está presente no Instagram, a gente está presente no Twitter. Então, a Cláudia vai certamente colocar aqui todas as nossas redes sociais da Ticket. Tudo que vocês precisam para Exato. encontrar a Gabi e encontrar a Ticket também. Sim, vai ser muito legal. Espero ter muita gente nova aqui para compartilhar informações e ter trocas. Muito bom, fantástico, né, gente? Fantástico. Gabi, muito obrigada. Foi um bate-papo. E olha, você domina mesmo a fala, a explicação, a cadência. Foi muito bom. Me trouxe vários insights em relação a essa questão de estrutura global e estrutura regional. Vou fazer até um bench. Faça. Portas abertas. Porque a gente tem vários clientes com essa estrutura. E a gente tem atuado com times globais também. Então, acho que é super interessante. Vocês estão com uma prática, uma melhor prática fantástica para a gente aprender com vocês. Vou te colocar para falar com a França. Oui. É só isso que eu sei. D'accord, oui. Bonjour. Bonjour. É só.
Muito bom, muito bom. Eu Gabi. aprendi a me apresentar em francês. Ai, se apresente. Devia ter se apresentado assim. Sim. Bonjour, je m'appelle Gabrielle, je suis responsable de l'expérience client. Ai, gente, não dá vontade de botar num potinho? Ai, dá vontade de botar num potinho. Muito bom, Gabi. Sempre um prazer. Obrigada. Obrigada pela parceria de sempre. E Sempre. muito obrigada, ainda mais pela amizade. Foi lindo. Sempre. Obrigada. Sempre conte comigo. Muito obrigada a todo mundo. Espero ver vocês em breve. Muito bom. Pessoal, muito obrigada para todo mundo que curtiu e ficou encantado com esse podcast, com esse episódio, assim como eu. E a gente se vê no próximo. Tchau!